Boa noite, galerinha, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês as características gerais dos fungos. Os fungos são organismos eucariontes, uni ou pluricelulares, todos heterótrofos. Embora algumas espécies possam ter coloração esverdeada, os fungos não dispõem de clorofila ou de qualquer outro pigmento fotossintetizante. Assim, necessitam de matéria orgânica para sobreviver. Eles obtêm os nutrientes, eles obtêm os nutrientes que necessitam por meio da absorção indireta, quando as moléculas estão disponíveis no meio em que vivem, ou secretam enzimas digestivas ao seu redor para quebrar as moléculas da matéria orgânica que lhes serve de alimento. Posteriormente, os nutrientes resultantes são absorvidos. Em resumo, geralmente realizam a digestão extracelular do alimento, em seguida a absorção de nutrientes. Eles se desenvolvem com extrema facilidade nos mais diversos ambientes, terrestres e aquáticos, além de estabelecerem diferentes tipos de associações com muitos outros grupos de seres vivos. No ar, os fungos estão presentes sob forma de esporos microscópicos e é de fácil dispersão. Ao caírem sobre os substratos orgânicos, como os restos, restos de vegetais e colheitas expostos à umidade, os corpos dos animais mortos, lixo, fezes, secreção eliminada por plantas e animais, e sobre o próprio solo, esses esporos rapidamente se desenvolvem formando longos filamentos, as chamadas hifas, que passam a absorver as substâncias minerais e orgânicas, simples e solúveis, do substrato em que se encontram, não apenas na natureza, mas no ambiente doméstico. Há também substratos que podem ser aproveitados pelos fungos, como por exemplo sapatos, roupas, em um armário, por exemplo, livros em uma biblioteca, alimentos cobertos na cozinha, tintas nas paredes, madeira expostas à umidade, pelos de cães, gatos, até lentes de aparelhos ópticos. Até o momento citamos a ação dos fungos saprófitos, isto é, aqueles que atacam a matéria orgânica morta, provocando sua decomposição, fenômeno esse realizado junto a várias espécies de bactérias. No entanto, há fungos que possuem outros modos de vida, como parasitas, que atacam os seres vivos provocando algumas doenças, como micoses, por exemplo, nos animais, e fitomicoses nas plantas. A vassoura de bruxa. Na Bahia, uma devastadora fitomicose tem provocado grande perda na produção de cacau, que de 380 mil toneladas anuais até 1989 caiu para 10 mil toneladas. Na região cacaueira do sul do estado, a doença, chamada vassoura de bruxa, espalhou-se rapidamente, dando um curioso aspecto às plantas afetadas. Os ramos crescem em longos feixes, lembrando uma vassoura. O fungo responsável, chamado Criniptelis perniciosa, também causa o apodrecimento dos frutos. Interessante. Já as micorrizas, onde que micro é igual ao fungo e rizo é igual a raiz, são associações entre os fungos e raízes de várias espécies de plantas no interior das células radiculares desses vegetais. É possível encontrar uma grande quantidade de hifas do fungo associado. Essa relação é do tipo mutualismo, pois entre os dois organismos envolvidos ocorre a troca de nutrientes, sendo ambos
beneficiados. Os orquidófilos, quem trabalha com orquídea, né, por exemplo, sabe, sabe que sem as micorrizas, muitas orquídeas não se desenvolvem bem e por isso suas raízes precisam ser propositadamente contaminadas por fungos micorrízicos. Dentre os fungos podemos citar alguns mais simples, como os levedos e os bolores, e alguns mais complexos, como por exemplo o cogumelo, como por exemplo o champignon, né? Orelha de pau e tufas. A estrutura dos fungos. As células dos fungos têm paredes de quitina, um polissacarídeo nitrogenado que também constitui esqueleto dos insetos. Pode apresentar também hemicelulose e mais raramente celulose. No citoplasma ficam dispersos muitos grânulos de reservas de glicogênio. Além disso, em cada célula pode haver um só núcleo ou dois pareados, além de ribossomos e mitocôndrias. Normalmente, as longas e ramificadas hifas formam um denso emaranhado que cresce irregularmente no interior do substrato, constituindo um micélio. Esse último não é um tecido verdadeiro, pois células de hifas vizinhas não têm paredes comuns. Nos fungos superiores, o micélio se organiza produzindo um corpo de frutificação, com forma bem definida, que caracteriza as diferentes espécies. Quando corpos de frutificação surgem na superfície do solo ou de um tronco, por exemplo, é sinal de que originaram de um vasto micélio subterrâneo, de até dezenas de metros de extensão, que pode estar vivendo ali há anos sem nunca ter sido notado. Nos fungos, há hifas cenocíticas, isto é, que não possuem septos transversais. Seus muitos núcleos ficam dispersos em uma massa citoplasmática comum. Há também hifas septadas, ou seja, que apresentam septo ou membranas transversais. Nesse caso, as células podem ter um núcleo haploide, compondo as chamadas hifas haploides, ou dois núcleos pareados, formando as hifas dicarióticas, onde que di é igual a 2 e cário é núcleo. Os grupos dos fungos. Trataremos aqui três principais grupos de fungos, que se distinguem fundamentalmente pela estrutura, organização das hifas, pelo modo como são produzidos os esporos e pela forma de reprodução. A reprodução assexuada ocorre de um modo geral por meio de produção de esporos, por fragmentação do micélio e, no caso dos fungos unicelulares, as leveduras, por exemplo, por brotamento. A reprodução sexuada varia bastante conforme iremos a seguir. Hoje, gente, lembrando que os fungos também, tem alguns fungos na natureza que eles são perigosos para a saúde. Então, tipo assim, é sugerido, né, tomar bastante cuidado, porque tem uns tipos de fungo que eles causam uma... Tem alguns tipos de fungo que são tóxicos e aí causam uma certa alucinação das pessoas. Mas os fungos são importantes, gente. Eles são fundamentais na natureza, né? Porque esses organismos, eles ajudam no processo de limpeza do ecossistema.
né? Além das bactérias, os fungos, eles ajudam, por exemplo, quando um organismo morre, quando, por exemplo, um animal morre ou para o ambiente, para o ecossistema não ficar desequilibrado, né? Esses fungos são importantes para fazer a limpeza, né, do ecossistema. Eles ajudam no processo de decomposição da matéria orgânica. Porque se não houvesse os fungos e as bactérias, o meio ambiente, né, o ecossistema ali, daquela região ali onde o organismo morreu, ficaria contaminado por causa da podridão, né? Que o animal morreu, aí entra em decomposição, né? Aí os fungos, se não houvessem os fungos, né? Se não existissem os fungos, o ambiente ali ficaria contaminado, né? Isso aí, galerinha.